Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puderem, porque a gente sempre aí tá colocando dicas bacanas de Python GIS, geoprocessamento com QGIS, PyQGIS, que podem melhorar as suas condições aí técnicas, né, e facilitar seu dia a dia. Bom, a dica de hoje é sobre como automatizar a conversão de dados de GeoDatabase, que é um proprietário para GeoPackage. Por que a gente precisa disso, né? Às vezes a gente recebe um dado de GeoDatabase, só que a gente precisa editar esse dado e a gente não consegue fazer isso se ele está nesse formato. Bom, vou mostrar isso aqui na tela para vocês. Então eu tenho aqui ó, uma pasta com .gdb no final, esse é o formato que acaba a gente vendo no nosso computador. Quando a gente abre essa pasta tem uma infinidade de arquivos aqui que a gente não consegue fazer nada com eles. Para a gente carregar esse cara no QGIS, a gente viria aqui, escolheria Directory, Open File GDB e colocaria o caminho dele aqui, né? O caminho da pasta. E pressionaria em Add. Quando a gente faz isso, ele identifica todas as layers que tem dentro do File GDB, você escolhe as layers e pode adicionar no QGIS. Não vou adicionar todas, porque vai ficar pesado, então vou adicionar só algumas aqui, só para vocês entenderem o contexto. Vendo aqui, eu tenho as camadas, só que acontece na mesma questão quando a gente adiciona um KML no QGIS, né? A gente clica aqui nele, a gente não consegue editar, né? Então é um dado fechado aí que a gente não consegue trabalhar com ele. Para trabalhar, a gente teria que converter num formato que a gente conseguiria editar esse dado. Aqui no QGIS, o que eu teria que fazer? Adicionar esse GeoPackage, criar um GeoPackage, esse GeoDatabase, criar um GeoPackage Layers, né? E daí converter todo mundo. A ideia de hoje é a gente fazer isso fora do QGIS, né? Porque se mais tarde você tiver várias pastas de GeoDatabase, você consegue fazer isso para todo mundo. Então vamos lá. Indo aqui para o meu Jupyter Notebook, tá? Eu vou deletar esses testes que eu tinha feito. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar dois pacotes que a gente vai utilizar, que é o Fiona e o GeoPandas, tá? Então a gente vai importar o Fiona aqui e o GeoPandas. Feito isso, a gente precisa criar uma lista de camadas, saber quais são as camadas que tem dentro do meu GeoDatabase. Para isso, a gente cria uma variável layers e a gente usa o fiona.listLayers, tá? E dentro aqui do parâmetro, né, dentro que eu tenho que colocar no Fiona List Layers, eu tenho que indicar o caminho do meu GeoDatabase. O caminho do meu GeoDatabase aqui, ele é ponto barra e o nome, que vocês vão ver aqui do ladinho, ó, Parque Estadual Pedra Branca, né? Então, Parque Estadual da Pedra Branca.gdb, beleza? Feito isso, ele já deve aparecer aqui para mim, faltou um S, a lista de todas as camadas que tem lá no meu database, que é o que a gente viu lá no QGIS. O foco aqui desse vídeo é a gente converter os dados, são vetoriais, né? Para isso a gente vai usar o GeoPandas, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai iterar sobre esses caras aqui. Então, for i in layers, tá? E agora a gente vai fazer algumas coisinhas. Só para a gente ver as coisas acontecendo, eu vou colocar um print i aqui. Ele vai printar para mim aquelas camadas que tem dentro do GeoDatabase. A primeira coisa que eu preciso arrumar aqui é o nome desses caras, né? Tem letra maiúscula, minúscula, um monte de coisa. Então, eu posso colocar um i.lower aqui e todo mundo vai ficar minúsculo, tá? Esse nome minúsculo, ele seria lá no meu GeoPackage o nome da camada que vai fazer o append dentro do GeoPackage, tá? Então, eu vou criar uma variável com esse nome para no final eu usar ele. Vou chamar essa variável de layer name, e vou colocar aqui i.lower, beleza? Então, uma variável a gente já tem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir esse GeoPackage com aquela layer específica e colocar ele, esse GeoPackage não, esse GeoDatabase, e colocar ele dentro do GeoPackage, tá? Para fazer isso, eu vou usar o GeoPandas, né? A gente já viu em outros vídeos aqui do canal que para eu abrir um arquivo com GeoPandas, eu crio lá uma variável GeoDataFrame, né? Eu crio um GeoDataFrame chamado GDF, eu coloco gpd.read
file, beleza? E aqui dentro eu tenho que colocar algumas coisinhas. A primeira é o caminho do arquivo, né? Então o caminho do arquivo é esse caminho aqui, né? Para ficar mais fácil, eu não ficar repetindo esse caminho, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, vou criar uma variável path. Aí eu uso a path aqui e vou usar a path aqui, beleza? Então é o mesmo caminho para eu abrir os dois arquivos. A outra coisa, eu preciso dizer para o GeoPandas qual que é o driver que ele vai utilizar para abrir esse cara. Então, driver vai ser o file gdb, tá? E a última coisa, eu posso colocar mais dois parâmetros. Um é o encoding aqui. Eu sei que esses dados estão em latim 1, então já vou colocar latim 1 aqui. E o último é a layer em si, né? Como a gente definiu aqui em cima a lista de layers com o Fiona, para cada iteração do for, esse izinho é uma camada, é uma layer lá do GeoDatabase. E eu vou usar esse izinho aqui para cada iteração do for ele identificar essa layer, tá? Feito isso, eu estou abrindo o GDB com aquela layer específica. Agora eu preciso salvar ela dentro de um GeoPackage. Para isso, eu vou usar gdf.toFile, beleza? E para eu salvar esse cara dentro de um arquivo GeoPackage, eu tenho que colocar o nome do GeoPackage, né? Então, eu posso colocar aqui, eu vou chamar esse GeoPackage, por exemplo, vou chamar de pb.gpkg, beleza? Esse vai ser o nome do meu GeoPackage. Além disso, eu tenho que dizer qual que é a layer, o nome da layer lá dentro do GeoPackage, para que cada iteração ele leia, identifique aquela layer, tá? Identificando aquela layer, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um append, né? Ele vai sobrescrever o GeoPackage colocando um append. Então, o layer aqui vai ser aquela variável layer name que a gente criou. Tem mais uma coisa que eu preciso arrumar aqui, que é muito importante, tá? Como eu mostrei para vocês aqui na lista de camadas, eu não tenho só arquivos vetoriais dentro desse GeoPackage, né, que é o foco aqui do nosso trabalho. Eu tenho raster, eu tenho tabela, eu tenho outras coisas aqui. Mas eu quero converter só os vetoriais, nesse caso. Se eu for abrir aqui um arquivo que não seja um dado vetorial com GeoPandas, ele vai dar um erro e vai quebrar meu código. Então, para eu resolver esse problema, eu vou colocar aqui ó, um try, beleza? E vou colocar essas duas linhas aqui indentadas, tá? E, além disso, vou voltar aqui que foi lá para baixo, eu vou colocar um except, que se ele fizer e der um erro, ele vai continuar o processo para outra lista, para outra iteração do for, tá? Então, digamos que ele encontre um raster ou uma tabela que ele não consiga abrir com o GeoPandas, ele vai pular esse cara e vai continuar no outro processo. Se tudo deu certo, né, aqui a gente já está convertendo os nossos dados e criando aí o arquivo da forma que a gente quer, tá? Então, vamos ver agora como que vai ficar. Para a gente ver as coisas acontecerem aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui ó, um print layer name para a gente saber quem que ele está fazendo naquele momento, tá? E está dando certo, né? O código. Então, Ctrl Enter aqui, ó lá, tá começando o processo, né? Ele está dando uns warnings aqui, a gente poderia ter tirado esses warnings aqui, mas ele está rodando. Ó, ele já criou aqui, né, o PB, GeoPackage, mas ainda está rodando, tá? A estrelinha aqui. Vamos aguardar ele continuar esse processo e daí vamos abrir esse dado no QGIS e ver se está tudo certinho, tá? Ainda está rodando aqui, vou pausar um pouquinho o vídeo e já retorno com o resultado para vocês, beleza? Beleza, galera, retornando aqui, então ele encerrou todo o processo, tá aqui, né, o PB GeoPackage, e agora vamos ver se a gente consegue adicionar esse cara no QGIS. Né? Então, ó, ele criou aqui meu dado, PB GeoPackage, trazendo aqui para o QGIS, ó, todas as camadas aqui, beleza?
Adiciono elas. Vamos ver se meu QGIS não vai ratear, né? Aguardar um pouquinho e tá aí, ó. Todas as minhas camadas agora em formato GeoPackage adicionadas no QGIS. Consigo editar elas, trabalhar com elas agora, né? Então eu realizei essa conversão. Então é algo bacana aí de se realizar, facilita sua vida. Aqui a gente fez para né? Então um GeoDatabase, mas lembrando, a gente já viu isso em outros canais, a gente poderia varrer uma pasta, ver todo mundo que é GeoDatabase e aplicar isso para todo mundo, só iria mudar o caminho do path inicial aqui, né? Então a gente pode criar uma lista com vários caras desse e fazer essas conversões aí com os nomes específicos dele. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo do canal. Agradecer a participação de todo mundo mais uma vez. Lembrando que lá na Udemy tem 4 cursos bacanas, né? Vou deixar os cupons aqui com super desconto pra galera. Tem Aprendendo Geoprocessamento com QGIS, banco de dados PostgreSQL mais Postgres, integrando o QGIS com esse banco de dados. Tem também Iniciando com Python GIS, que é onde eu mexo aí no Jupyter Lab, a gente trabalha fora do QGIS, e tem PyQGIS, né? Aumentando produtividade com PyQGIS. Vou deixar na descrição do vídeo os cupons, quem tiver afim, pega lá que vale a pena os cursos, beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Até, falou, tchau, tchau!